A paz do Senhor, boa tarde. Meu nome é Jéssica e eu estou aqui para o primeiro vídeo de um projeto que o Senhor tem colocado em meu coração já há alguns dias. Diante desse desejo, eu fui orar, buscar do Senhor discernimento para que o Senhor me desse sabedoria, e unção para fazer tudo segundo o seu próprio coração. Eu estou aqui para compartilhar com você um projeto de leitura bíblica diária. O ano passado eu iniciei um projeto de leitura bíblica anual para que pudesse ler a Bíblia dentro de um ano, e isso tem sido transformador sobre a minha vida, e por isso em mim foi nascido o desejo de impactar outras pessoas nesse convite, nesse chamado do Senhor de se relacionar com Ele com mais intimidade. A palavra do Senhor vai dizer em João capítulo 8, versículo 32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E isso tem sido muito real na minha vida. Através do conhecimento da palavra, nós somos libertos, diariamente, e somos preenchidos pela verdade absoluta do Senhor. A palavra do Senhor também vai dizer em Oséias, capítulo 4, versículo 6, que o povo tem perecido, o povo tem sido destruído pela falta do entendimento. E o entendimento, a verdadeira sabedoria só vem do Senhor. Então eu desejo a você, do fundo do meu coração, que o Espírito Santo também venha te impactar, te influenciar a ter o desejo de, no final do dia, você ter tirado um momento para se relacionar com o Senhor de uma maneira mais profunda. Porque nós, durante o dia, nós temos horários para tudo. Temos horário para conduzir a rotina da nossa vida, não acordar, escovar dente, tomar banho, cuidar da casa, levar filho da escola, trabalhar, fazer comida e assim sucessivamente diante da rotina de cada um. E corremos o risco, o grande perigo de chegar no final do dia já esgotado e não ter tirado um momento para estar diante da presença do Senhor, de não ter tido um devocional, um momento onde a gente se rende aos pés dele, reconhecendo de que nós somos totalmente dependentes dele, buscando dele direcionamento diante, das dificuldades diárias. Então, o propósito que o Senhor colocou no meu coração é esse, que você possa experimentar, ouvir a palavra dele, meditar na palavra dele e ser abençoado pela graça e a paz dele, que estão sobre as nossas vidas, disponíveis às nossas vidas. Eu vou iniciar hoje o projeto de leitura do Novo Testamento. Vamos iniciar no Evangelho de Mateus e eu vou ler um capítulo por dia. E assim, conforme o projeto estiver em andamento, o Senhor vai nos dar um direcionamento, segundo a sua vontade. Então, hoje eu quero iniciar trazendo algumas curiosidades para você a respeito do Evangelho de Mateus, A Bíblia não é escrita de maneira cronológica e depois de muitos estudos, hoje atualmente a maioria dos estudiosos acredita que Mateus também não foi, o primeiro livro a ser escrito do Novo Testamento, que provavelmente o primeiro livro, o primeiro evangelho foi Marcos, e que Mateus pode até ter usado Marcos como uma base, um suporte, para assim também dar formato ao seu evangelho. Mateus foi um dos discípulos de Jesus, então ele é uma testemunha ocular, ele presenciou, ele fala com muita propriedade, no seu evangelho, porque ele viu, toda essa experiência que ele testemunha. E o evangelho de Mateus é considerado um dos evangelhos sinóticos. O que é isso? O sinótico vem da palavra grega, que a sua junção significa uma visão conjunta. E quais evangelhos faz parte do evangelho sinótico? É Mateus, Marcos, Marcos e Lucas. Porque são considerados os três evangelhos que têm a mesma visão. Tem bastante semelhança com os outros. Já João não. João não entra, nos evangelhos sinóticos. E quando a gente começar, o evangelho de João, eu vou tentar trazer para vocês um pouco mais de curiosidade sobre ele. Eu quero começar aqui. Eu quero trazer para vocês que eu vou estar fazendo a leitura na Bíblia, vou ler para vocês, a tradução da Bíblia Nova Almeida atualizada. É nessa versão que eu vou estar trazendo para vocês a leitura diária, mas eu quero ler aqui com vocês, no início de todo o Evangelho, toda a carta que eu iniciar lendo, quero trazer para vocês algumas curiosidades que eu tenho na Bíblia de aplicação pessoal. É uma Bíblia que me acompanha já há muitos anos, na minha fé em Cristo, me ajudou, é um auxílio maravilhoso, já quero deixar aqui para vocês como uma sugestão. Tenha Bíblia de estudos na sua casa e tenha Bíblias de versões diferenciadas para que você possa fazer uma comparação. E, então, nessa Bíblia, de aplicação pessoal, ela vai trazer sim no início aí do Evangelho. O nascimento e a preparação de Jesus. Mateus inicia seu evangelho com a genealogia de Jesus para provar que ele, descendente tanto de Davi como de Abraão, assim como fora predito no Antigo Testamento. O nascimento de Jesus não passou desapercebido, pois tanto os pastores como os magos foram adorá-lo.
O povo judeu aguardava o aparecimento do Messias, porém, tendo nascido Jesus, os judeus não o reconheceram porque desejavam um tipo diferente de rei. O que não muda muito, né, irmãos, nos dias de hoje, né? Cada um tem buscado para si um Deus segundo suas próprias vontades, seus próprios critérios, mas quem verdadeiramente um dia aceitou Jesus, que foi amado primeiro por ele, né, e o aceita como seu único e suficiente Salvador, sabe que verdadeiramente quem tem a resposta para nós, quem tem o jeito certo de se viver essa vida é só Deus. Ele foi o nosso Criador, né? Ele que nos sustenta aqui na terra. Então nós encontramos em Cristo o único e suficiente Salvador, né? Ai de nós se não fôssemos Jesus na nossa vida. Então, iniciando agora com vocês a leitura. Evangelho segundo Mateus, a genealogia de Jesus. Versículo 1. Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque, Isaque gerou Jacó. Jacó gerou Judá e os seus irmãos. Judá gerou Pérez e Zera, cuja mãe foi Tamar. Pérez gerou Esrom, Esrom gerou Arão, Arão gerou Aminadab, Aminadab gerou Naasson. Naasson gerou Salmão, Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe. Boaz gerou Obed, cuja mãe foi Ruth, e Obed gerou Jessé. Jessé gerou o rei Davi, e o rei Davi gerou Salomão, cuja mãe foi aquela que tinha sido mulher de Urias. Salomão gerou Roboão, Roboão gerou Abias, Abias gerou Asa, Asa gerou Josafá, Josafá gerou Jorão, Jorão gerou Uzias, Uzias gerou Jotão, Jotão gerou Acás. Acás gerou Ezequias, Ezequias gerou Manassés. Manassés gerou Amon, Amon gerou Josias, Josias gerou Jeconias e os seus irmãos, no tempo do exílio na Babilônia. Depois do exílio na Babilônia, Jeconias gerou Salatiel, Salatiel gerou Zorobabel, e Zorobabel gerou Abiúde, Abiúde gerou Eliaquim, Eliaquim gerou Azor. Azor gerou Sadoc, Sadoc gerou Aquim, Aquim gerou Eliúde, Eliúde gerou Eleazar, Eleazar gerou Matã, Matã gerou Jacó, e Jacó gerou Jessé, gerou José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. Assim, todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14. Desde Davi até o exílio na Babilônia, 14 gerações. E desde o exílio na Babilônia até Cristo, 14 gerações. Me admira nas Escrituras como o nosso Deus é organizado, né? Até nesses detalhes das gerações, a organização dele, né? Ele vai dizer aí dessa comparação das 14 gerações, né? Vou repetir aqui, ó. Desde Davi até o exílio na Babilônia, até o povo ter sido levado cativo, foram 14 gerações. E desde o exílio na Babilônia até Cristo, 14 gerações. Agora aqui vai Mateus, né, ele vai trazer a genealogia e de início, né, provando que em Jesus se cumpriu as profecias que se dizia, né, que ele seria da descendência, né, de Abraão e de Davi, e assim ele cumpriu em si, né? E agora entra aí alguns detalhes de como se deu o nascimento, né, de Jesus, né? No versículo 18. O nascimento de Jesus Cristo foi assim. Maria, a sua mãe, estava comprometida para casar com José. Quero trazer algumas curiosidades diante dos versículos e aqui queria trazer para vocês que Maria, ela era noiva de José, já que na Bíblia não existe a expressão namoro, né? Namoro é da atualidade de hoje, mas para que os irmãos percebam, né, o tanto que a palavra do Senhor, tanto que Deus leva o relacionamento sério, né? Então, não vamos dizer assim, o Senhor não nos fez para que a gente fique, vamos ver como é que não vai soar de uma maneira muito estranha, que a gente não fique perdendo tempo com o namoro, né? Que a gente o certo, dentro da palavra do Senhor, é que a gente só iniciasse o namoro se a gente realmente tivesse uma pretensão a chegar, né, diante do altar do Senhor para um casamento. Então, Maria, ela era noiva de José, né? Comprometida com José já para casar. Aqui, versículo 19. Vou voltar aqui no versículo 18. O nascimento de Jesus Cristo foi assim. Maria, né, sua mãe, estava comprometida para casar com José, mas antes de se unirem, ela se achou grávida pelo Espírito Santo. José, com quem Maria estava para casar, sendo um homem justo e não querendo envergonhá-la em público, resolveu deixá-la sem que ninguém soubesse.
Enquanto ele refletia sobre isso, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor dizendo: José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como esposa, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz a um filho e você porá nele o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados dele. Ora, tudo isso aconteceu para se cumprir o que foi dito pelo Senhor por meio do profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Emanuel, que significa Deus conosco. Quando José despertou do sono, fez como o anjo do Senhor lhe havia ordenado e recebeu Maria por esposa. Porém, não teve relações com ela enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Então aqui, né, Mateus vai trazer para nós um resumo, né, de como se deu o nascimento de Jesus, como foi o início, né? Maria, né, noiva de José, concebeu, né, foi gerando um filho através do Espírito Santo. E eu queria meditar com os irmãos assim, como foi para José receber essa notícia, né? José, que não tinha tido, né, relação sexual com Maria, agora ficar sabendo que ela está grávida. Pela lei, né, a lei, né, do Antigo Testamento, Maria, nesse momento, nessa situação, ela poderia ser até apedrejada, né? Mas José, provavelmente ele a amava, a palavra do Senhor vai dizer que ele era um homem justo, ele decidiu abandoná-la, deixá-la em secreto, né, para que depois as pessoas pudessem falar assim, ele engravidou ela e saiu do relacionamento, né, e ela não fosse, preservada por isso, né. Eu acredito que sim, às vezes pela piedade, né, mas enquanto ele planejava isso, né, porque a palavra do Senhor fala que a gente planeja, né, mas quem realmente conduz a nossa vida é o Senhor. Enquanto ele planejava, provavelmente, eu acredito que ele perdeu o sono, ficou ali remoendo, o que eu faço, o que vai ser menos prejudicial, né? O que eu poderia fazer para preservar a vida dela. Acredito que ele ficava assim, acredito ou não acredito nela? Nossa, será que ela está equivocada com essa situação, achando que ela é, né, uma mulher virgem que engravidou? Eu imagino que José estava numa tremenda confusão, até que quando ele adormece, né, em sonho, o Senhor, né, o visita através de um anjo e fala para ele não ter medo, né, que o que estava sendo gerado nela realmente era do Espírito Santo, e cumprindo então a profecia que provavelmente ele conhecia, porque os judeus já estavam esperando o Redentor, né, que aí ele vai ressaltar o anjo, né. A profecia fala que deveria vir de uma virgem. Então Maria não, né, não te traiu, Maria, ela é virgem, ela só está concebendo um filho de uma maneira extraordinária através do milagre do Espírito Santo, e que você possa estar com ela, né, casar-se com ela. A palavra do Senhor vai dizer então que ele honra esse chamado, porque a Maria recebeu um chamado, José também. Eles tinham o direito de não aceitar o chamado. Imagina toda a repercussão que ia ser gerado ali, né, o que as pessoas poderiam comentar. Mas os dois tomaram a decisão de confiar no Senhor. Queria trazer para você nessa oportunidade, nessa tarde. Talvez você está num momento que você não está entendendo nada do que está acontecendo, e que você começa até a achar que as coisas fugiu do controle do Senhor, mas não, o Senhor está contigo, né? Ore, busque do Senhor direcionamento, uma resposta. O Senhor ainda nos visita nos dias de hoje através de sonho, usa profetas, mas de uma maneira tremenda, né? Ele continua falando pela tua palavra. A palavra do Senhor é viva e eficaz, né? Ela é mais atual do que o livro que vai ser publicado amanhã. E a Bíblia Sagrada é o único livro que você tem o prazer de ler, tendo do seu lado o próprio autor. Assim como eu tenho a convicção de que o Espírito Santo está aqui nessa tarde. Ele está conosco, né, trazendo a nossa mente todo o desenhar, né, da sua glória diante dessa história, nos trazendo à memória tudo que nós já aprendemos a respeito da história de Jesus, nos fazendo aprofundar, né, imagina se fosse eu e você, Maria, né, uma jovem virgem de casamento marcado, e de repente, né, ter sido chamada por esse convite do Senhor a viver algo diferente, né? O Senhor naquele dia, né, com as minhas palavras, ele vai dizer: Maria, você planejou até aqui sua vida, né? Agora você vai casar. Talvez Maria estava ali, né, fazendo todos, guardando, preparando, tudo que era necessário para agora iniciar uma vida de mulher casada, fazendo planos. Provavelmente Maria estava apaixonada, ela dormia pensando, né, como seria os seus dias de casado.
tinha os seus projetos formados, mas o Senhor naquele dia, né, visita, né, ela através de um anjo, e ela tem ali agora a oportunidade de pegar tudo que ela desejou, sonhou, colocar nas mãos do Senhor e dar um voto de confiança a Deus. Naquele dia o Senhor fez com Maria o que muitas vezes Ele faz comigo e com você. Quero te mostrar algo diferente, quero que você experimente os meus planos para a tua vida, os meus projetos para a tua vida. Eu tenho uma vida que eu já imaginei para você aqui na Terra, segundo o meu propósito, que você esteja no centro da minha vontade. Você confia em mim? Maria confiou. E ela viveu, né, o prazer, a alegria de chamar o Filho de Deus de seu próprio filho. E eu fico imaginando de segurar nos braços, de amamentar o Salvador, seu próprio Salvador, o Salvador do mundo. Então ela experimentou algo tremendo. E você está disposto a experimentar aquilo que o Senhor tem para a tua vida? Que nós possamos, né, viver um evangelho, né, diante da presença do Senhor. Tanto que nós iniciamos aqui no Evangelho, e a palavra Evangelho, no seu significado, significa boas novas, né? Que nós possamos ser alcançados por essas boas novas e que as pessoas também possam ver essa boa notícia, essa boa nova de que Jesus é a resposta para tudo que o mundo precisa, e que possamos espalhar, né, isso através da nossa vida. Eu encerro aqui então dizendo, né, que após José receber a visita do anjo, ele confiou no Senhor e ele casa com Maria. E a palavra do Senhor é muito clara em dizer que quando ele despertou do sono, versículo 24, fez como o anjo do Senhor lhe havia ordenado, recebeu Maria por esposa, porém não teve relação com ela para sempre, não, enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Então, José preservou a santidade de Maria, não tocou nela, né? Não teve relações sexuais com ela, até que ela gerou Jesus. Depois, a palavra do Senhor vai dizer até que Jesus teve irmãos. Então, José e Maria tinham um relacionamento como qualquer outro casal, tinha suas relações sexuais, porque a palavra do Senhor também vai dizer, né, que antes do casamento, tem todos os índices na palavra do Senhor que a relação sexual, ela foi feita pelo Senhor algo prazeroso para que fosse dentro do casamento, né, uma só carne. Então, antes do casamento, a relação sexual ela é pecado, e dentro do casamento, a falta da relação sexual também é pecado. Isso é muito bem explicado na segunda carta aos Coríntios, que também está no Novo Testamento. Nós vamos chegar lá e nós vamos, diante da permissão do Senhor, né, Ele permitindo Deus, explanar um pouco esse assunto. Que nessa tarde você seja, né, abençoado por esta palavra, e que você possa aderir a esse projeto, a esse convite que o Senhor tem te feito, e que todos os dias você possa ser participante da comunhão com Deus. Fique com Deus. Boa tarde.